E o zagueiro Nino pode voltar ao futebol brasileiro. O ex-jogador do Fluminense é pretendido pelo próprio tricolor das Laranjeiras por Flamengo e Palmeiras. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também de uma economia importante que o São Paulo vai conseguir com a saída de um atleta completamente fora dos planos de Hernan Crespo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de te atualizar sobre o São Paulo que descartou a contratação de lateral direito. Muitos torcedores do São Paulo entendem essa como uma posição extremamente carente, até porque faz bastante tempo que o São Paulo não tem um jogador para essa posição confiável. Por que que o São Paulo decidiu não ir ao mercado atrás de lateral direito? Primeiro, porque não há dinheiro. Depois, porque há vários jogadores formados na base em Cotia que garantem enorme expectativa. Um deles, inclusive, já está no time principal e tem brigado com o Cédric pela posição de titular, eu me refiro a Mike. Há outros 4 de Cotia que estão sendo trabalhados para ganhar em tal posição. São eles Igor Felisberto, Lucian, Guilherme Brito e Ângelo, esse último titular absoluto da seleção brasileira que disputou recentemente a Copa do Mundo Sub-17 e terminou na 4ª colocação. O Ângelo é aquele mesmo que foi vendido para o Strasbourg, da França, ele só se muda para a França a partir de janeiro de 2027, ou seja, ainda tem toda a temporada de 2026 para eventualmente ser utilizado no time principal. Mas o que eu percebi é que dificilmente o Ângelo terá oportunidades. Primeiro e principalmente porque já está vendido, depois porque aposta-se muito no Mike e também no Igor Felisberto, embora também tenha ouvido muitos elogios ao Lucian e ao Guilherme Brito. Dentro do São Paulo há a convicção de que talvez essa, a lateral direita, seja a posição mais fértil, de melhores condições, referente a atletas vindos da base. Você lembra que eu contei ao longo da semana que o São Paulo passará por uma das maiores reformulações em bastante tempo? Pois já dá para cravar um nome que não fica para 2026, Juan Dinenno, atacante argentino de 31 anos de idade, contratado do Cruzeiro na metade do ano. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e ele já foi avisado de que não faz parte dos planos. Há enorme possibilidade, inclusive, de o Dinenno se acertar nos próximos dias com o Deportivo Cali, clube colombiano onde ele já fez sucesso. A saída do Dinenno representa uma economia mensal de 500 mil mensais, é isso que o São Paulo desembolsa com o atacante argentino, que desde que foi contratado só esteve em campo em 8 vezes com um único gol. Ele nem foi relacionado para as últimas partidas desde 5 de outubro, inclusive as 2 vezes em que foi relacionado pela última vez, nem sequer saiu do banco de reservas, partidas contra Fortaleza e Palmeiras. Para completar o noticiário tricolor, registrar que para o jogo dessa quarta-feira contra o Internacional na Vila Belmiro, São Paulo conta com os retornos de Luciano e Ferreira, recuperados de lesão, e com as voltas também do goleiro Rafael e do zagueiro Sabino, que cumpriram suspensão. Arboleda ainda é dúvida, ele se recupera de um problema no músculo adutor da coxa. Preciso te contar agora sobre o preço para comprar Nino, zagueiro brasileiro que pertence ao Zenit e está de saída do clube russo. O Nino está incomodado com uma pouca assistência que ele tem lá na Rússia para seu filho que tem autismo. A prioridade do zagueiro é jogar em um grande clube do futebol europeu, mas se essas propostas não aparecerem, a tendência é que o Nino acabe voltando para o futebol brasileiro. Fluminense, clube que o vendeu para o Zenit no ano passado por 5 milhões de euros, é uma das possibilidades. O Flu tem interesse em contratá-lo, o próprio presidente recém-eleito do Flu já admitiu as negociações. O Flamengo é outro interessado. Não dá para descartar o Palmeiras, que tem a intenção de fechar com um defensor. Vitão, é uma possibilidade, o Nino aparece como outra. E o Zenit já colocou um preço mínimo para fazer negócio, 8 milhões de euros, que equivalem hoje a mais ou menos 50 milhões de reais. O Zenit só topa negociar o Nino com lucro de no mínimo 3 milhões de euros, embora, se houver leilão, dá para cravar que o Zenit vai subir essa pedida para pelo menos 10 milhões de euros. Nino, que é titular absoluto na Rússia, assim como era no Fluminense, jogador de enorme destaque. Se estivesse jogando no futebol brasileiro, talvez até sonhasse com vaga em seleção brasileira. A pergunta que eu deixo para você: o Nino caberia no seu clube do coração? Você tem preferência por vê-lo atuando em qual time do futebol nacional? Já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre a chance de Pity Martinez pintar no São Paulo. O meio atacante argentino de 32 anos de idade já esteve na pauta tricolor em outras janelas de transferência. E o fato de estar na lista de dispensas do River Plate
ele só fica até 31 de dezembro, quando acaba seu contrato. Aumentou os rumores de que o São Paulo poderia tentar sua contratação. Antes de gravar o vídeo, entrei em contato com um dirigente importante do departamento de futebol do São Paulo e posso assegurar que o Pity Martinez está completamente descartado. São dois os motivos. O primeiro deles é a idade. Esses 32 anos de idade fazem com que o jogador tenha uma idade considerada muito alta para o São Paulo de 2026. Já havia contado para vocês que o tricolor vai dar preferência para atletas jovens. E aqui vem o segundo ponto. São Paulo também quer jogadores que costumem disputar 50, 60, até 70 partidas por temporada, situação completamente diferente da do Pity Martinez. Nesse ano, com a camisa do River Plate, ele só esteve em campo em 13 jogos. Importante registrar que não joga desde 17 de agosto. Nas últimas 7 partidas foi levado para o banco de reservas e não ganhou nem sequer um minuto. Pity Martinez, que havia jogado só 10 jogos em 2024 e outros 8 jogos em 2023, é tudo que o São Paulo não precisa, de jogador veterano e com histórico de poucas partidas na temporada. O São Paulo Futebol Clube está agora querendo trocar o gramado lá da Barra Funda. O gramado da Barra Funda, segundo alguns estudos, ele pode ser um dos responsáveis pelas contusões do time do São Paulo. Ainda acho errado. Pode ser o gramado da Barra Funda, não me importa. O Palmeiras, ele joga num gramado sintético. O Botafogo, ele joga num gramado sintético. Ninguém do Palmeiras, Botafogo, ninguém, nenhum time teve o histórico de lesão recente que o São Paulo vem tendo de 2021 pra cá. Então, se pensar, poxa, eu vou trocar o gramado, meu amigo, podia ser sintético. Podia ser o salão. Podia ser areia. O São Paulo tem algum problema lá dentro. Não é uma denúncia, não é nada de denúncia. Estou dizendo que o São Paulo, ele tem que trocar as pessoas. Essas pessoas que estão no São Paulo, se eles são capacitados, qualificados, que trabalhem em outro lugar. Agora, falar de trocar gramado de Barra Funda, quando não temos resultados tão bizarros em times rivais que jogam em sintético, e nós temos que aceitar isso com normalidade, só temos que saber a real. Por que você não troca departamento médico? Por que não troca preparação física? Por que nós temos que conviver com o Wendel? Dá uma corridinha daqui na porta, quebrou. O Lucas Moura dá uma corridinha daqui, ali, quebrou. Ferreirinha, aperta aqui, quebrou. Marcos Antônio dá uma corridinha, quebrou. São caras jovens. Lucas menos jovem, né? Mas o Wendel, Ferreirinha, Marcos Antônio é tudo cara novo. O Wendel, 31. O resto é tudo cara novo. Magrinhos, em forma. Que papo é esse dessas contusões? Trocar o gramado da Barra Funda é a resposta? Pra mim não, mas pelo menos pode ser uma boa, vai. Pelo menos estão fingindo, estão fazendo pra inglês ver. Sabe aquele papo pra inglês ver? Vamos fingir aqui? Acho que sei lá. Trocar gramado de Barra Funda, vamos lá, vamos torcer para que isso seja bom. Agora o São Paulo, nesse mundaréu de coisas aí, ele tá querendo, sondando o Saravia do Atlético Mineiro, lá o lateral direito. Então assim, cara, eu vou falar pra vocês, notícia de hoje, saiu no portal, lá no canal do YouTube, lá do Atlético Mineiro, lá os caras fazem a cobertura do Atlético Mineiro, notícias diárias e pesadas, o canal chama Eu Acredito, que colocou ali que o São Paulo tá de pertinho ali, urubuzando o Atlético pra tentar trazer o Saravia. E esse Saravia é um lateral direito, cara. Sabe onde que vai jogar esse rapaz aí? Ele viria de graça. O contrato dele acaba agora com o Atlético Mineiro e viria de graça daqui a um mês. Agora, precisa do lateral direito? Eu prefiro acreditar na notícia que ele não vem, não vai trazer ninguém. Acho legal, acho top. E se for vir o Saravia, o Júlio Casares vem a público e fala, gente, estou vendendo o Mike. Mike tá indo embora. Chegou aí o time da Europa, tá levando o cara 50 milhões, vou ter que trazer o Saravia. Acho que aí mudou a conversa. Né? O Mike foi vendido, tal, beleza, tá o Saravia pra não olhar pra cara do Cedric. Acho legal também, mas tem que ter o Mike vendido pra trazer um lateral direito. Senão, sem chance. O Belmonte, ele saiu aí, depois dele sair do São Paulo, né? Se a gente reclamava que o Belmonte não aparecia, agora só tem Belmonte na mídia. Você não tem Júlio Casares, ninguém conhece a voz do CEO do São Paulo, o das galáxias, o CEO Carlo Magno, Márcio Carlo Magno. Ninguém sabe como que é a voz do cara. Aí o Belmonte que sai do São Paulo vira um mega star da mídia. Ele tá em todos os canais, a entrevista, fez até a barba, deixou o ralinho ali, entrevista e tal. E agora o Belmonte, se você parar
para pra ouvir o discursinho dele, você fala, meu presidente do futuro tem que ser o Belmonte. Pare pra ouvir o discurso que ele é convincente. Eu nem sabia que o Belmonte, chamavam ele de maneira assim irônica, e até eu não gosto de falar disso aí não, pra mim é bizarro isso aí. Chamavam ele de boca de farofa, de maneira muito irônica, porque ele tinha uma dificuldade com a eloquência, uma dificuldade de comunicação, né? Você fala, bom, então o boca de farofa do Belmonte não sabe falar. Meu amigo, você vê o cara nos canais agora, tá maluco? Eu falei, esse cara não sabe falar, ele sabe mais que eu, mais que você, mais que todos nós juntos. Ele vem falar com uma calma, um encaixe de palavras assim, com uma eloquência, ele não tem ele não é prolixo, ele fala com tranquilidade e ele encaixa, sabe, aquilo que a gente quer ouvir. O São Paulo precisa de um investimento e não é com economia que o São Paulo vai ir bem. Economizar não vai te trazer o dinheiro que precisa para tirar as dívidas. O São Paulo tem que investir no futebol. O São Paulo não prioriza o futebol, tem que investir. Eu falava pro Júlio Casares, temos que investir no futebol. Aí você para e fala, caramba, cara, então quer dizer que o Belmonte era o bom? Esse era o bom, porque o São Paulo para de investir no futebol, mas aí então o Belmonte ele seria a nossa esperança, porque ele coloca numa equação ali que é muito simples. O São Paulo tem que investir no futebol, porque aí vai atrair títulos, dinheiro, jogadores querendo jogar aqui, premiações, patrocínio, cota de TV e tal. Você fala, meu, é isso? Era isso que eu queria ouvir. Mas a verdade é que o Belmonte também tá surfando num hype da demissão dele aí. Ele tá surfando num hype bastante simples, hein, Belmonte? Eu não quero te desmerecer, não, mas assim, né, meu, chegar e fazer um discurso populista é fácil. Agora, e se a gente for lembrar quando o São Paulo investiu mesmo no time de futebol e lembrar da contratação do Orejuela, lembra do Orejuela? O cara dá errado em 50 times, daí a pouco ele tá no São Paulo custando 14 milhões de reais, ganhando 450 mil mensais, com um contrato de 4, 5 anos. Aí não dá pra você falar que não teve investimento. Você trouxe o Éder, você trouxe o William, volante do México. Você trouxe agora o Dineno, cara. O que você quer falar do Dineno? Vamos falar de investir no futebol. Ah, mas aí eu não queria o Dineno, não tinha investimento. Concordo, mas o Nicão custou. Gabriel Neves custou. Aquele Galopo, cara, que custou 48 milhões, segundo informações do Banfield, que o São Paulo pagou pra eles os 8 milhões de dólares, aquele Galopo, aquilo não dá pra justificar, aquele é demissão de Belmonte na hora. Foi o Casares que contratou? Fale isso pra gente. Quem contratou o Galopo? É isso que eu queria ouvir de você. Eu queria que algum jornalista que recebe o Belmonte perguntasse assim, ô Belmonte, vem cá. Quem que apontou pro Galopo e falou, esse é o cara pro meu time? Quem que apontou pro Orejuela e falou, esse é o cara pro meu time? É isso que eu queria ouvir da pergunta pra você. Porque eu ouvi o teu discurso populista agora, que eu quero acreditar, tá? Hoje eu acho, eu acreditei inclusive, eu caí. Eu acho que você hoje é melhor do que o Casares. Se você virar o presidente quando acabar de estar no Casares, eu vou chegar e vou ser o primeiro a falar, poxa, mas o Belmonte falou lá atrás que tem que investir no futebol, que é assim que acaba com as dívidas. Eu tô acreditando. É inocência? Pode até ser, mas eu estou acreditando em você. Agora, nós não podemos esquecer do Nicão, do Gabi Neves. Nós não podemos esquecer do Santilongo, né? Santilongo, Gabi Neves e Nicão, ninguém pode esquecer disso. Sei lá, mais ou menos. Mas assim, os caras que você investiu, eles foram fiascos. Né? Eu não vou esquecer do Juan Tressode, a insistência para contratar. Eu não posso esquecer disso. Então eu queria realmente que algum jornalista te perguntasse isso num podcast, numa entrevista. Belmonte, quem que apontou pro Galopo e falou que ele era bola, que era para trazer? Quem foi? Contratou o Oscar depois de termos dado errado com os veteranos aí, Daniel Alves, Juan Fran, Rafinha não deu errado, mas também não deu certo. Miranda deu errado, Éder deu errado. Sabe, todos os caras mais velhos que foram contratados, isso foi da época do Rivaldo. Última passagem do Hernanes, Alexandre Pato, todos os caras mais velhos que foram contratados, eles foram dando errado um atrás do outro. Aí você olhou pro Oscar e falou, bom, já que deu errado com o meu Ramos Rodrigues, eu vou buscar o Oscar. Quem foi buscar? Né? Isso é muito complicado de pensar. Então não sei se eu acredito em você não, Belmonte. Hoje eu acho você melhor que o Casares, mas ainda assim, para passar de uma falácia, para passar de um discursinho populista para a realidade, falta muito, cara. Falta muito.
Ainda não confia na diretoria, não. O Luciano é um jogador que ele ainda não tá cravado que ele fica no São Paulo. O Crespo aparentemente fica, mas o Crespo ele quer um time muito mais jovem. É aí que bate de frente direto ali com a situação do Luciano. E também nós temos o Caleri, né, que ninguém sabe como é que volta. E o Caleri, surge pro Caleri uma proposta informal. Ainda estão dizendo que não tem a proposta, mas que o Boca Juniors está desesperado para levar o Jonathan Caleri. Aí o São Paulo ele ficaria perdendo o Caleri e tendo o Luciano, que pode fazer às vezes de um centroavante. E o Rian Francisco e o André Silva. Tanto o Rian Francisco quanto o André Silva com histórico de lesão de joelho. Caso cirúrgico, caramba, então é muito difícil de você pensar. Mas o Caleri, ele também teve a lesão de joelho com cirurgia. Então, se pensar na idade, no que pode entregar muito em breve, é possível que o André Silva e o Rian possam entregar até mais que o Caleri. Tudo vai depender de como o Caleri volta e se volta, né? Se o Boca quiser levar, paciência. O Dineno também já vai embora também com a lesão de joelho. Então é um time do São Paulo que hoje tem muitos centroavantes e não tem nenhum ao mesmo tempo. O Luciano, ele está vivendo uma fase horrenda no São Paulo. Uma fase horrorosa mesmo. O Luciano hoje, ele chega a ter mais cartões amarelos do que gols no Brasileirão. Ele tá com 10 amarelos. 10, 9, 10, 8, 9, 10. E no gols ele tem 8. Só que o Luciano, ele tá tendo um ano, assim, tenebroso no São Paulo. O ano é tenebroso. O Luciano, no Paulista, contra o Palmeiras, nós fomos eliminados. Garfado, mas fomos eliminados sem poder de fogo ali na frente. Nós perdemos uma Copa do Brasil de maneira repugnante pro Atlético Paranaense. E o Luciano estava lá. Nós perdemos uma Libertadores da América, onde o Luciano, ele era o nome para fazer os gols. A gente esperava do Luciano que ele fizesse os gols naquele momento. Contra a LDU. Qual que é o momento? O momento em que o Lucas Moura não consegue jogar. O momento em que o Marcos Antônio não consegue jogar. O momento em que o André Silva, Rian Francisco, o Dineno tá tudo machucado. Dependíamos demais do Luciano e ele não estava. Então isso tá pegando muito com o torcedor tricolor. Se ele deve ficar ou não. E também pega com o Caleri. Se o Caleri é o cara pro São Paulo agora ou não, aos 33 anos, depois de uma cirurgia de joelho, 33, onde o técnico Hernan Crespo quer jogadores mais saudáveis. Se tem uma coisa que o Caleri não conseguiu ser no São Paulo até hoje, na segunda passagem, é saudável. O Caleri, ele conseguiu ser artilheiro no Paulista, não artilheiro, mas foi bem. Ele conseguiu ganhar uma Copa do Brasil sendo heróico, mas ele não conseguiu ser saudável. É um paulista que ele para porque o Galopo entra porque ele machucou. Acaba a Copa do Brasil, ele para em 2023 para fazer uma cirurgia. Acaba agora em 2024 sem jogar nada porque tinha dores, em 2025 faz outra cirurgia. Tudo que o Caleri não tem hoje é saúde, né? Ele tem ali a entrega, mas ele não tem a saúde que o Crespo tanto quer. Então não se assuste, não se espante. Ter uma reformulação no ataque do time do São Paulo também, não digo que é necessária, mas é alguma coisa que vai acontecer. É ou não é?